Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Luiz Felipe, do curso de Engenharia Eletrônica, e estarei apresentando este trabalho de prática de eletromagnetismo sobre simulação de campos magnéticos, ok? Primeiramente, eu vou estar explicando um pouco da teoria sobre os campos magnéticos, respondendo algumas perguntas, né, sobre o conteúdo, e em seguida eu vou estar simulando, construindo e simulando ímãs através do software Unsoft Maxwell. Começando aqui com a nossa primeira pergunta, né? O que é permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética, que possui o símbolo μ, é uma constante de proporcionalidade, sendo esta dependente do material e da sua preparação, relacionando a indução magnética do material em um determinado ponto em função do campo magnético existente no ponto. Resumindo, é a capacidade que o material tem de indução com relação ao tamanho do seu campo magnético. O que é o efeito Meissner? Essa aqui é a nossa segunda pergunta. Okay? Este efeito foi constatado pelos físicos alemães Walter Meissner e Robert Oxenfeld. Né? E este efeito é muito importante para a gente entender sobre os supercondutores, okay? Que eu vou estar explicando mais adiante. Estes dois físicos alemães constataram que nos supercondutores, em campos suficientemente pequenos, o valor do campo magnético no interior do material é zero. Logo, os supercondutores expelem o campo magnético, né? E a gente não vai ver nada ali no seu interior, no seu núcleo. Este fenômeno é conhecido como efeito Meissner. O que é um supercondutor? Nossa terceira pergunta aqui agora. Né? Okay. Então, supercondutores são materiais capazes de conduzir eletricidade sem oferecer resistência ao atingir temperaturas muito baixas. Ao descer abaixo de uma temperatura considerada crítica, a resistência é anulada por completo. O que acontece? Quando a gente abaixa muito a temperatura ali do material, a agitação dos átomos deste material é reduzida. Então, ao abaixarmos muito essa temperatura, os átomos se agitam menos e a resistência é muito menor. Então, é possível conduzir a eletricidade sem resistência através desses materiais. Continuando, né? Dessa forma, a corrente elétrica pode fluir de forma indefinida através do supercondutor, inclusive sem ação de uma fonte de alimentação. Né? Existem supercondutores feitos de elementos químicos puros, como o carbono e o chumbo, orgânicos, como o fullerenos e o grafeno, cerâmicos, feitos de diferentes ligas metálicas, como niônio, niônio titânio e germânio nióbio. Existem exemplos práticos, como os trens maglev, que utilizam o efeito Meissner, né? E aí ele faz com que o trem levite, né? Flutue ali, mas é devido aos supercondutores forçando essa levitação, né? Do trem. E aí a gente não tem atrito nos trilhos, uma estrada, por exemplo, fazendo com que o trem se mova muito mais rápido. Os supercondutores podem ser usados em praticamente todos os circuitos elétricos para melhorar a sua eficiência. O problema é que atualmente nós não temos ainda, né, estamos pesquisando a construção de supercondutores que possam funcionar em temperatura ambiente. Atualmente, nós temos que abaixar muito a temperatura desses materiais para que possam funcionar, que possam apresentar essas características de supercondutor. Vou estar falando agora sobre os materiais paramagnéticos. Né? Estes materiais possuem elétrons desemparelhados, logo, ao serem submetidos a um campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo que foram submetidos.
Além disso, este alinhamento desaparece no momento em que o campo externo é retirado. Então, esses materiais são pouquíssimo atraídos por ímãs, né? São fracamente atraídos por ímãs, como por exemplo o sódio, magnésio, alumínio e o cálcio, entre outros materiais que apresentam essas características. O que são materiais ferromagnéticos, né? Estes materiais, ao serem submetidos a um campo magnético externo, os seus átomos estabelecem um campo magnético no mesmo sentido do campo que foram submetidos, que permanecem quando é removido. É como se o material tivesse uma memória magnética, né, para manter essas configurações. Esses materiais imantam-se fortemente se colocados na presença de um campo magnético. São materiais fortemente atraídos por ímãs, como por exemplo o ferro, o níquel, o cobalto, né? Os ímãs, por exemplo, são feitos de materiais ferromagnéticos. E o que são materiais diamagnéticos, né? Estes materiais, ao serem submetidos a um campo magnético externo, os seus átomos estabelecem um campo magnético no sentido contrário do qual foram submetidos, mas que perde tal característica quando é removido. Logo, se o campo magnético gerado nele pelo elemento é o sentido contrário, estes materiais não são atraídos por ímãs, né? Exemplos destes materiais são ouro, a prata, o chumbo. Agora que é a nossa última pergunta da parte teórica, né? O que são ímãs permanentes? Primeiramente, ímãs são objetos capazes de atrair materiais ferromagnéticos devido ao campo magnético que possuem. Este pode ser natural, né, ou produzido, né? Um exemplo de ímã natural é a magnetita, por exemplo. Os ímãs permanentes são feitos de materiais capazes de manter as suas propriedades magnéticas, mesmo após cessar o processo de imantação. Sua capacidade de magnetismo é caracterizada por dois principais parâmetros: a remanescência e a coercividade. Certo? Um exemplo de quando temos um ímã com uma maior coercividade, o ímã permanente tem uma capacidade maior para resistir à desmagnetização. Um ímã permanente gera um campo magnético, assim como qualquer outro ímã. Porém, o que circula ali ao redor do ímã é um padrão diferente, né? Distinto. A grandeza do campo magnético está relacionada com tamanho e sua força. O ímã permanente, né, são materiais onde o campo magnético é gerado pela própria estrutura ali do material, né? Então, cada ímã permanente tem dois polos, o norte e o sul. Polos similares se repelem, enquanto os polos opostos se atraem, né? Como a gente pode ver aqui, o polo norte e o polo sul. A gente tem um fluxo aqui, né, do norte vindo para o sul. Né? Então, o polo norte repele o norte, o sul repele o sul, e o norte atrai o sul. Né? O sul atrai ao norte, no caso, né? Devido a essas linhas. Estarei agora fazendo as simulações utilizando o Ansoft Maxwell dos ímãs de neodímio. Neste primeiro momento, estarei mostrando a construção e a simulação dessa primeira configuração aqui, dessa primeira situação. E em relação à construção do ímã, todos eles são iguais, só muda, né, essas linhas aqui, os vetores, as linhas de campo. Então, eu só vou estar mostrando a construção do primeiro ímã e depois só vou mostrar as simulações em si, né, já com os ímãs prontos, só alterando as linhas de campo, ok? De campo magnético. Então, bora lá.
Vamos começar primeiro com 2D. Ok, viemos aqui em Maxo 2D Solution Type e mudamos para Cylindrical About Z. Vamos começar aqui desenhando um retângulo. Agora vamos em Create 3D Design, colocando só 15 graus. A gente possa aqui fazer que ele fique meio a meio no eixo. Mirror Duplicate. Ok. Vamos juntar as duas peças. Knit. Agora a gente deixa selecionado e Duplicate Around Axis. Como esse aqui tem 30 graus, 30, e eu quero 12 pedaços. Ok. Já vou colocar o material. Vou aplicar o material em todos eles. É neodímio, certo? Aqui. Ok. Aqui é a área de análise. Vai ser em meio ao vácuo. Agora a gente volta para o 2D, para a gente visualizar melhor, né, o que a gente precisa fazer. E aqui a gente vai aplicar as linhas de campo magnético que a gente quer, né? Nesse primeiro caso são todos saindo. Então a gente vai utilizar esta opção aqui, ó. A gente vai criar para os 12 pedaços. E este processo muda de acordo com os outros ímãs, né? Os outros ímãs só basta eu fazer essa configuração diferente para atender os requisitos. Agora vamos aplicar para cada pedaço esses vetores. Então, viemos aqui em Orientation e escolhemos a opção de próximo e repetimos o processo com os outros 11. Ok.
Só verificando se está tudo certo. E, ok, é isso mesmo. Agora a gente vem aqui, aperta o botão direito e escolhe a opção Select Edges para selecionar as linhas. Então selecionamos essas linhas aqui, né, que é a área que a gente vai estar fazendo a análise. E agora com o botão direito a gente vem Assign Boundary e Balloon. Ok. Precisamos criar as configurações de análise. E podemos pedir para ele analisar agora. Ok. Podemos visualizar agora os vetores. Vamos aqui, selecionamos Global XY, botão direito em Fields Overlays, Fields de Vector, todos os objetos. E aqui a gente já consegue observar, ó, a resultante aqui no centro desse ímã, né, dos vetores aqui do campo magnético, não chega a ser zero, mas é quase, né? Esse miolo aqui não temos nenhum vetor, mas aqui na bordinha aqui, ó, apresenta alguns vetores, né? Como aqui na imagem diz que não há campo, certo? Podemos visualizar através dessa simulação. A gente consegue ver aqui os vetores certinho. Agora deixa eu colocar o campo magnético em si. Fields B, mag B, todos os objetos. Né? Podemos ver uma concentração onde está no campo. Podemos visualizar também as linhas de fluxo. E está. Podemos visualizar a peça em 3D também. Apresentando agora os campos, as linhas de campo, né, os vetores de campo magnético na peça 3D. Né? É o mesmo resultado que obtemos no 2D. Eu posso colocar uma animaçãozinha aqui para a gente visualizar melhor. E o objetivo é que não tenhamos nada aqui no centro. Né? Ok, agora só vou colocar o magnético para a gente ver a intensidade dele. Ok, esse resultado obtido na peça 2D. Okay. Agora eu vou estar fazendo as alterações e apresentando as simulações da situação 2 e 3. Ok? Então é isso. That's good.
Apresentando agora a segunda configuração, né? A gente tem essas linhas. Eu basicamente apliquei manualmente as direções aqui dos vetores aqui do campo magnético, certo? Então a gente pode visualizar aqui, ó. O mesmo processo que eu fiz para a primeira configuração, eu fiz aqui, sendo que eu obedeci essa ordem, ok? Só deixa eu deixar mais transparente essa peça. Propriedades. A gente visualizar melhor. E aqui eu já coloquei os vetores de campo magnético, né? Aqui. Então a gente pode observar que aqui no núcleo a gente tem linhas subindo aqui, né? Assim como foi mostrado aqui no PDF, ó, no slide. Então a gente obteve o mesmo resultado, né? Podemos visualizar as direções foram postas, certo? Deixa eu aplicar XY, fios, as linhas de fluxo. Aqui está. Agora vou mostrar a peça em 3D. Okay. Então, podemos ver aqui os vetores, ó, assim como a gente visualizou na peça 2D. Né? Podemos colocar uma animação só para a gente visualizar o que ocorre. Né? Assim como esperado. Como eu disse anteriormente, não fiz nada muito diferente, a construção da peça é a mesma coisa. Eu basicamente só troquei essas coordenadas para as que foram me apresentadas aqui no slide, seguindo este padrão, ok? Então é isso. Agora eu vou estar mostrando a terceira situação, né, referente a esta peça aqui. E vamos ver se a gente obtém esse mesmo resultado, né, aqui no núcleo, no centro desse ímã. Ok? That's good.
Agora demonstrando a terceira configuração, onde essas linhas, né, alterando as linhas aqui de campo magnético dos ímãs, certo? Então eu fiz a mesma coisa que eu fiz para os dois ímãs anteriores, né? Eu basicamente mudei a direção, ó, dos vetores aqui, né? A gente pode ver que está aplicado em cada um. E configurei essas novas linhas, né, esses novos vetores, e apliquei em cada um dos quadradinhos, né, em cada um dos pedacinhos do ímã. E depois só pedi para ele analisar aqui. Então a gente já pode ver os vetores aqui. E assim como no slide, deixa eu abrir ele aqui, podemos ver um resultado parecido, certo? Então a gente pode ver aqui as linhas do campo magnético, né, os vetores do campo magnético saindo aqui dessa peça mais embaixo, vindo aqui mais à direita, assim como para cá, né? Esses pontos são os mais fortes, certo? Exatamente o que ocorreu aqui no slide, né, no PDF. Aqui em cima está saindo, todos os outros, esse aqui está saindo, está entrando, certo? Vamos visualizar a intensidade do campo magnético. Então, fields of relays, fields, a linha de fluxo dos objetos. Então, podemos ver aqui as linhas de fluxo, né? Intensidade. Aqui. Podemos ver também a intensidade do nosso campo magnético. Aqui, olhem. Agora vamos visualizar a peça 3D, né? Só girar ela aqui. Ok. Vou pedir para ele analisar rapidinho. O objetivo aqui na peça 3D é só visualizar o que nós vimos ali na peça 2D. Okay? Vai ser nada. Nós esperamos que nada esteja diferente. Então vamos selecionar aqui o plano, Fields, VB Vector, todos os objetos. Feito. Bem, assim como vimos na peça 2D. Deixa eu colocar uma animação. Ok? Então, era isso. Estarei agora mostrando a construção e a simulação do imã com a configuração 4, certo? Este aqui. Ok? Então, é isso. Vamos lá. A gente vai vir aqui em Project, Insert Maxo 3D Design. Ok? Deixa eu melhorar aqui. Opção do retângulo, do quadro do cubo, né? Constrói um cubo, então um cubinho qualquer.
Agora a gente vem, seleciona ele e Mirror Duplicate. Okay. Seleciono os dois agora. São 5 cubinhos ao total. Então, e mais um. Ok, feito. Já vou atribuir o material para cada um deles, né? O new team. Então, Sig Material. Ok. Construir a região de análise. Muito justinha, eu vou dar uma aumentada nela. Região X 100%, Y C50, 50, Z pode ser 50, 50. Ok. Então, aqui está a nossa região de análise, no próprio vácuo, certo? Agora vamos atribuir os vetores, né? Estes vetores aqui, as linhas de campo magnético. Para ficar mais fácil, vou utilizar o modelo em 2D, fica mais fácil de eu entender o que eu estou fazendo. Ops, apertei errado. Não é esse, é a mãozinha. Só está invertido aqui, mas a gente consegue se orientar certinho. Ele está entrando nesse cubinho aqui. Esse que está saindo para cima. Ele está entrando nesse. Ele está vindo para baixo. E esse último está saindo. Agora vamos atribuir esses vetores a cada um dos bloquinhos. A gente vem aqui em Orientation e vai colocando seus respectivos vetores. Certo? Feito. A gente pode colocar uma configuração de análise aqui, né? E pede para ele validar tudo. Certo. Faltou. A gente vem aqui, botão direito, selecionar linhas, né? Select Edges. Seleciona todas as linhas. Botão direito de novo e Assign Border e Balloon. Ok. Agora sim a gente verifica se está tudo certo e pede para ele analisar tudo. Certo, tudo certo. A gente pode agora ver aqui os vetores no plano magnético. Calma, qual plano que deu aqui? Plano errado. Plano XY, Field Overlays. Aqui, Vector, os objetos. Aqui a gente pode ver o
fluxo. A gente tentar rotacionar aqui. Ups, aí. Né? A gente pode ver as direções que a gente tinha feito antes. Esse aqui é saindo, entrando, certo? Deixa eu criar a peça 3D. Então a gente vem em Maxwell, Create Design, ok. Configurações de análise. Vamos ver se está tudo certo aqui. E pede para ele analisar tudo. Certo? Agora a gente pode analisar os vetores aqui do campo magnético, assim como a gente fez na peça 2D. Né? Só deixa eu aumentar a transparência dessas peças. Para melhor visualização. Vou selecionar aqui também para ficar melhor. Então deixa eu dar uma rotacionada. E a gente pode ver o mesmo acontecimento, né? Os vetores certinho. Assim como na peça 2D. Posso colocar aqui para a gente ver a intensidade do campo magnético em cada ponto. Só com uma questão de visualização mesmo. Certo? Vou colocar uma animação só para a gente ver, visualizar o que ocorre durante todo o processo. Só os vetores. Ok. Agora vamos para a peça 2D para mostrar também as linhas de fluxo. Ok. Então a gente vem aqui, seleciona o plano XY, fios overlays, fios A, linhas de fluxo. Todos os objetos em que a gente pode observar as linhas de fluxo. Acompanha, né, os vetores do campo magnético. Ok? Então essa aqui foi a simulação do imã de configuração 4, né, o imã de neodímio de configuração 4, né, essa configuração aqui. Ok? Então é isso. Fazendo aqui uma comparação, né, dos resultados obtidos na simulação com o experimento feito na vida real, né? Então a gente pode observar aqui nessa primeira configuração aqui, onde todos os vetores aqui, todas as linhas de campo magnético dos ímãs estão direcionados para fora. Essa imagem ficou meio apagado, mas dá para observar que os vetores estão em volta, né? Então, a gente pode ver que na vida real aqui, nesse experimento, as imagens de ferro ficaram no centro, eles não sofreram influência do campo magnético, exatamente porque não há, né, assim como a gente observou na simulação. O que aconteceu é que na bordinha aqui deste ímã, a imagem de ferro sofreu uma pequena alteração. Se a gente ver na simulação, tem alguns vetores que ficam bem próximos aqui dessa borda aqui interior. Por isso que houve esta influência. Aqui embaixo, né, a segunda configuração, onde a gente bota essa distribuição aqui nos ímãs, aqui, né, nesses pedaços aqui do ímã, a gente obteve um campo magnético aqui no centro direcionado para cima, né? Os vetores aqui do campo magnético direcionados para cima. Há uma pequena curvatura aqui nesse cantinho,
né, aqui também. Nós podemos observar essa curvatura aqui, né, um pouquinho aqui, mas em sua grande maioria há um alinhamento aqui nos vetores, um alinhamento das limagens de ferro, né, devido ao vetor campo magnético que foi criado aqui no centro. Então observamos que nessas duas configurações obtemos resultados muito semelhantes, né, com o experimento feito na vida real. Olhando para essa imagem aqui de baixo, né, a terceira configuração fazendo essa distribuição aqui nos ímãs, né, essas plaquinhas aqui no simulador, obtivemos essas configurações, né, onde os vetores de campo magnético saem e entram em cada uma dessas peças, criando esta configuração aqui, né, no centro. E podemos observar isso no experimento realizado, né, na vida real, onde há este desenho. Né? Se você vê, ele cria um desenho bem característico, onde há essa curvatura, né? Então, na simulação tivemos um resultado muito semelhante ao que foi apresentado no experimento realizado. Agora aqui, né, feito com cinco pecinhas de ímã, né, aqui as linhas de fluxo, né, do campo magnético, podemos identificar aqui uma semelhança também. Aqui são os vetores do campo magnético, onde um lado meio que cancela o outro, e no experimento realizado há uma bolinha de aço que, ao entrar em contato com as linhas de fluxo magnético deste conjunto, dessas configurações de ímã, ela fica parada no meio, né? Ela acaba sendo travada, justamente por um lado meio que cancela o outro. Então, obtivemos um resultado bem satisfatório em relação aos vetores de campo magnético, certo? Estarei agora mostrando a construção e a simulação de um eletroímã. Okay? Este aqui, sendo mais específico. E como eu faço parte do grupo D, eu tenho o meu Dzinho aqui, ó, vale 50 milímetros. Então, essas são as minhas medidas. Ok? Então, vamos lá construir este eletroímã. Lembrando que a bobina é de cobre. Ok? Então, Project Insert Maxo 2D Design. Vamos escolher essa opção de desenhar um retângulo. Vamos colocar as nossas medidas, as medidas corretas. O meu X é 15 vezes 50, então é 750 milímetros. E o meu Y é 11 vezes 50, então é 550 milímetros. Movido aqui para observar melhor. Tá aí. Agora vamos cortar aqui dentro. Vamos desenhar outro retângulo. Ok. Esse retângulo aqui, como a parede tem que ter uma espessura de 50. Ops, fiz besteira. Então, 50, 50. Um ponto aqui. Mexi sem querer ali. Aqui 50. 50. Ok. Aqui vai ser 650. Né? Vai tirar 50 de um lado, 50 do outro, né? Dos 750. E o mesmo aqui, né? 550. Tira aqui 50 de um lado, 50 de cima, 50 de baixo. Ok? Então a gente seleciona esse aqui. Com esse eu uso a opção Subtract. Ok.
certo? Agora vamos construir o que fica aqui mais no centro. Certo? Vamos colocar suas medidas. Então, ele tem que estar no centro. Aqui é 750, seria 720, mas como mais 25 é 50 de espessura das paredes, então é mais 25, né? Então vai ficar 350. Uma espessura de 50, né? E uma altura que não foi me dada, então um valor que eu achei que melhor se encaixava nessa opção. Agora vamos construir a bobina de cobre. Tem que estar centralizada aqui. Certo? O seu X é 2D, então é 50, ou é 100, né? 2 vezes 50 é 100. E o Y é 3 vezes D, que é 150. Para ela estar centralizada, né? Daqui até o meio aqui tem 325, né? Tira 50, tira 25 e tal. A gente vai tirando, a gente chega no 150 no centro. E aqui a gente chega no Y sendo 200. Ok? Centralizado. Vamos atribuir os materiais. Não, antes disso, vamos juntar essas duas peças, né? Utiliza essa opção aqui, ó. Unit. Pronto. Agora, vamos atribuir os materiais. Esse aqui é cobre. Então, Cooper. E esse material aqui é um material condutor. Eu vou escolher o ouro para essa situação. Eu vou utilizar outros 3 materiais além desse, né? 4 ao total. Mas eu só vou mostrar a construção de um, que todo o resto é a mesma coisa. Basta eu mudar o material, né, dessas paredes aqui do eletroímã. Vamos colocar a região aqui de análise, né? Vai ser no vácuo. Deixa eu aumentar essa região aqui. Aqui a gente aumenta em X1, a gente pode aumentar em 50. 50. 25. Vamos ver como fica. Então, tá ótimo. Agora a gente vem aqui selecionar as linhas, todas elas, seleciona e assign boundary balloon, ok. Vamos aplicar a corrente para a bobina, então seleciona ela, assign excitation, current, vou colocar aqui um valor alto, a gente visualizar bem. Posso mudar a cor do material aqui só para a gente visualizar melhor? Ok, né, a região de análise aqui está no vácuo. Cobre, né, 300 amperes aqui. Aqui está o ouro. Ok, então vamos criar nossas configurações de solução aqui, né, de análise. Vou pedir para ele analisar. Vamos ver se deu certo. Ok, vou pedir para ele analisar agora. Certo, já foi. Então vamos visualizar aqui. Vamos visualizar tanto o vetor do campo magnético, a magnitude e o fluxo do campo magnético, certo?
Então vamos começar pelos vetores do campo magnético, certo? Vamos ver agora a magnitude. Escolhi botão direito, Fields. Só escolher esses vetores para a gente ver sem nenhuma poluição. Ok? Está aqui a magnitude com este material sendo ouro. Agora vamos ver as linhas do campo magnético. Né? Deixa eu aumentar essa opção. Fields e linhas de fluxo dos objetos feitos. Certo? Este aqui, né, são as linhas de fluxo para o campo magnético para o material sendo ouro. Okay? Vou estar mostrando depois, logo em seguida, utilizando outros materiais como alumínio, ferro, cobalto. Ok? Então é isso. E a simulação fica por aqui. Falando um pouco sobre os resultados obtidos com os eletroímãs, né? E neste caso o material aqui das paredes foi o ouro, né? O material condutor. A bobina de cobre, né? Com 300 amperes. Aqui são os vetores do campo magnético obtido com material externo sendo ouro. Aqui a magnitude do campo magnético e aqui as linhas de fluxo do campo magnético. Né? A gente pode ver uma pequena instabilidade aqui na magnitude, mas nada demais. Então, esses foram os resultados obtidos com o eletroímã, né, com as paredes de ouro. Agora, o eletroímã com as paredes, né, de alumínio, né, este mesmo desenho. Aqui são os vetores do campo magnético e a gente pode ver certa semelhança, né, com o ouro, muito parecido. A magnitude aqui do campo magnético tem uma instabilidade, parece ser até maior do que a do ouro. O ouro parece estar mais estável. Né? E aqui as linhas de fluxo do campo magnético. Agora, o eletroímã com as paredes com material cobalto, né? Este mesmo desenho, os mesmos desenhos anteriores. E aqui a gente já tem uma surpresa, né? Diferente do ouro e alumínio, as paredes aqui, ó, os vetores ficaram exclusivamente nas paredes aqui desse eletroímã, né? Isso aqui, na minha opinião, deve ser devido ao material ser ferromagnético. Então, na presença de um campo magnético, os átomos aqui, né, os campos magnéticos do elemento, do material, se alinham com o campo magnético externo. Então, né, acaba se magnetizando. Né? A gente pode ver a magnitude aqui, né, fica bastante concentrada aqui no cobalto, principalmente aqui perto da bobina. Né? A gente pode ver as linhas de fluxo no campo magnético, concentrado aqui no material cobalto. Né? Isso não ocorreu nos outros dois materiais devido ao ouro ser um material diamagnético e o alumínio ser um material paramagnético. Né? Então, o alumínio é um material fracamente atraído por ímãs, né? Fracamente atraído por campos magnéticos externos, por isso que ele não deu tanta influência como o cobalto, né? Que é o material ferromagnético que sofre grande influência do campo magnético, né? E imanta-se relativamente fácil. Agora, o eletroímã com as paredes de ferro, né? E a gente pode ver a mesma coisa que aconteceu com o cobalto, justamente por o ferro ser um material ferromagnético. Né? Então, houve uma concentração aqui, ó, em cima do material. Tá? A gente pode ver aqui a magnitude do campo magnético. E aqui no ferro, ele está mais bem distribuído, né? Está mais bem organizado sobre o material. Antes o cobalto estava bastante concentrado aqui nesse canto esquerdo, né?
e aqui já tem uma distribuição melhor. Ainda há uma concentração maior aqui no lado esquerdo, perto da bobina, mas já está bem melhor distribuído sobre a superfície do material. A gente pode ver aqui as linhas do campo magnético, elas são bem mais distribuídas, bem melhor distribuídas sobre o material, né? E aí, como eu disse, justamente por esse seu material ferromagnético, ele sofre influência muito mais forte de campos magnéticos externos. Então ele meio que sugou essa corrente elétrica aí, né, da bobina, né, imantando-se, né? Certo? Era isso que eu tinha para falar sobre o resultado do eletroímã. Conclusão. Essa é a parte final do nosso vídeo. Ok? Então, ao fazermos os experimentos com os ímãs e também a demonstração dos eletroímãs, né, através do Ansoff Maxwell, fomos capazes de entender melhor o fluxo do campo magnético, onde nós observamos as linhas de fluxo, a magnitude e os vetores dos campos magnéticos, né, que foram produzidos nessas simulações. Fomos capazes de entender melhor alguns conceitos como a permeabilidade magnética e até mesmo observamos este efeito nas simulações com os eletroímãs, né? A permeabilidade magnética. Aprendemos sobre o efeito Meissner e a sua aplicação nos supercondutores, entre outros tópicos que foram abordados mais no início desse vídeo, principalmente. Mais adiante eu vou estar mostrando as referências que eu utilizei, os links dos sites que eu utilizei, os vídeos que eu utilizei para produzir este vídeo, certo? Então, muito obrigado pelo seu tempo e tchau, tchau.